Olá, seja bem-vindo à última aula desse curso que discutiu questões raciais à luz da Bíblia e da história da Igreja. Ao longo desse curso, nós vimos como os africanos e os negros estão representados na Bíblia. Não apenas no passado, mas o futuro do cristianismo também está em África, mais especificamente na África subsaariana. De acordo com uma pesquisa de 2017, mais de 40% dos cristãos do mundo viverão na África subsaariana até o ano 2060. Atualmente, os cristãos da África subsaariana são os que apresentam os maiores níveis de comprometimento com a fé. São os que mais oram, são os que mais frequentam cultos e aqueles que apontam a religião como aspecto muito importante da vida. A Etiópia foi o país que apresentou os mais altos índices do mundo. Para o desespero dos críticos, parece que o cristianismo é e será uma religião africana. Também vimos como a Bíblia foi utilizada por escravistas e como ela foi essencial na luta pelo fim da escravidão. Além disso, vimos o papel da fé religiosa na promoção da justiça. Homens e mulheres que, movidos pela fé, lutaram contra as injustiças. Na aula passada, vimos que todas as nações vieram de um só pai, como diz Atos 17. Nós somos todos parentes. E menosprezar alguém por causa da cor da pele ou etnia é menosprezar a sua própria família. Hoje, vamos ver como a Bíblia nos ensina a promover a justiça. Primeiro, nós precisamos reconhecer nossas falhas. Mesmo aquelas falhas que não foi a nossa geração que cometeu. Lá em Daniel 9, o profeta Daniel, que está em exílio lá em Babilônia, por causa dos erros dos seus antepassados, ele ora pedindo perdão pelo pecado dos seus antepassados. Ele se identifica com o erro dos seus antepassados. Frederick Douglass é um exemplo de como é possível fazer autocrítica, reconhecer os erros da igreja sem abandonar a igreja e sem difamá-la. Em sua autobiografia, Douglass conta como ele, uma criança escravizada, aprendeu a ler com a ajuda da sua senhora, Sophia Auld. Ela usava a Bíblia como material didático para ensiná-lo a ler, mas as aulas não duraram muito tempo, porque o esposo dela, o senhor de escravos, repreendeu a sua esposa por ensinar aquele menino a ler, dizendo o seguinte: se ele aprender a ler a Bíblia, ficará para sempre incapaz de ser um escravo. O conhecimento impacta a vida de alguém. Nesse caso, o conhecimento da Bíblia tornaria uma criança incapaz de ser uma escrava. Aquilo abriu os olhos do menino Douglass. Ali ele decidiu estudar, não só a Bíblia, mas tudo o que pudesse aprender. Continuou aprendendo a ler e escrever escondido à noite enquanto a família do seu senhor dormia, usando uma cartilha e copiando uma Bíblia e um inário metodista. Esse é um poderoso testemunho a favor da Bíblia, dado sem querer por um escravista. Se ele aprender a ler a Bíblia, ficará para sempre incapaz de ser um escravo. Isso explica o motivo de escravistas produzirem uma Bíblia totalmente mutilada, a Slave Bible, na qual faltavam textos e até livros inteiros. Isso explica o motivo de escravistas vigiarem com cuidado as pregações que os escravizados ouviam. E eles também impediam a educação dos escravizados. Douglass ajuntava pedaços sujos de páginas de Bíblias descartadas para aprender a palavra de Deus durante a escravidão. Nas palavras dele, meu desejo de aprender aumentou e, principalmente, eu queria um conhecimento completo do conteúdo da Bíblia. Juntei páginas esparsas da Bíblia nas sarjetas imundas e as lavei e sequei para que, nos momentos de lazer, pudesse obter delas uma ou duas palavras de sabedoria. O jovem Frederick Douglass fugiu e se tornou um ministro metodista, excelente orador e escritor e um dos maiores líderes abolicionistas dos Estados Unidos. E os seus discursos pareciam sermões, porque estavam encharcados de citações bíblicas. A lição é, apesar de ter crescido ouvindo o evangelho da escravidão, dos brancos escravistas, os estudos particulares da Bíblia que o Frederick Douglass fez lhe mostraram o verdadeiro evangelho. Na Igreja Episcopal Metodista Africana, ele aprendeu que os proprietários de escravos distorceram a fé cristã, perverteram o ensino bíblico
e que Deus sofre com os oprimidos e que Deus não vai tolerar a injustiça para sempre. O ativismo de Frederick Douglass estava firmado num amplo fundamento estabelecido pela própria Bíblia. Fundamento que, de um só homem, Deus fez todas as raças humanas a fim de que povoassem a terra. Atos 17, verso 26. A postura de Douglass é uma inspiração para nós. A fé cristã também impulsionou Harriet Tubman, uma metodista que escapou da escravidão no século XIX e ficou famosa por resgatar escravizados pela Underground Railroad, a rede de rotas clandestinas formadas por igrejas, pessoas e instituições cristãs. Ela se arriscava entrando nos estados escravistas lá do sul, armada com a sua fé e com uma espingarda. Ela libertava os cativos e os guiava para o norte dos Estados Unidos. Como não sabiam quem ela era, muita gente pensava que se tratava de um homem que estava fazendo aquele serviço e por isso ela recebeu o apelido de Black Moses, o Moisés Negro. De família metodista, Harriet teve muitas experiências profundas com Deus e ela relatou até sonhos e visões proféticas. Ela conduzia os fugitivos cantando hinos espirituais e dando glória a Deus sempre que atravessava a fronteira dos estados que eram contra a escravidão, levando um grupo de resgatados. Muitas reformas sociais no século XVIII e XIX nos Estados Unidos foram fruto de reavivamento religioso. A pregação de Charles Finney, líder do segundo grande despertamento, incluía o abolicionismo e ele não aceitava comerciantes escravos em sua igreja. O movimento adventista, o movimento millerita, também era abolicionista e teve até um profeta negro chamado William Foy, como você pode ver na tela. Todas essas pessoas estavam cientes dos problemas da igreja em relação às questões raciais. Nós podemos fazer isso hoje. Observar o que aconteceu no passado e sentir que há uma continuidade, um ciclo que precisa ser quebrado. Sem revanchismo, sem vingança e sem silenciamento da palavra de Deus. Em vez de fogo nos racistas, nós cristãos pregamos a reconciliação e a conversão. Somos os embaixadores de Cristo, com a palavra de reconciliação nesse mundo dividido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20. Como afirmou Coretta King, se tudo na vida for olho por olho, acabaremos todos cegos. A ética de Jesus não é opcional. A mensagem da cruz não é revanchista. É procurar por justiça seguindo a ética de Jesus. E nós cremos que Deus pode curar pessoas racistas. Aí na tela atrás de mim estão duas pessoas muito importantes, Martin Luther King e Malcolm X, dois grandes líderes dos movimentos pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Um era cristão, pastor, o outro era muçulmano. Um era adepto da não violência, o outro achava que a violência era um meio legítimo para os negros se defenderem. Um era doutor em teologia, de família estruturada. O outro tinha um histórico de tragédias familiares, o assassinato do pai, o estupro da avó, abandono, prisão, revolta. Os dois tinham virtudes e defeitos, os dois sofreram na pele o racismo e os dois foram oradores espetaculares. Controvérsias à parte, são duas biografias dignas de serem conhecidas. Contudo, são duas propostas, dois caminhos bem diferentes. O pastor King criticou os cristãos omissos, mas também criticou os grupos nacionalistas negros que usavam a amargura e o ódio e que defendiam a violência. Ele citou o movimento muçulmano de Elijah Muhammad, que se alimentava da frustração do negro e era composto, nas palavras de Martin Luther King, era composto por pessoas que perderam a fé na América e que repudiaram completamente o cristianismo e que concluíram que o homem branco é o incorrigível demônio. Martin Luther King optou pela paz e pela reconciliação. Segundo, nós precisamos ajustar a nossa linguagem. No reino de Deus, as palavras têm muita importância e nós somos responsáveis pelas palavras que usamos. Sabe, existe uma desumanização pela linguagem. Ah, mas era só brincadeira. Pois é, existem brincadeiras que o cristão não pode fazer. Ao participar de comentários racistas, da depreciação e zombaria de alguém por causa da sua aparência, nós estamos pecando contra o nosso próximo. Numa pesquisa, William Brennan,
identificou a técnica de desumanização pela linguagem. Desumanizar e despersonalizar são os primeiros passos para a matança com ares de moralidade. Já foram vítimas desse truque retórico judeus, indígenas, africanos, afro-americanos, moradores de rua, inimigos de regimes políticos, mulheres, bebês nascidos e bebês não nascidos, pessoas com deficiência e muitos outros. Não podemos ignorar os efeitos devastadores das palavras sobre os nossos atos. Esse malabarismo retórico de despersonalização da vítima é um recurso comum, usado até mesmo por assassinos e psicopatas, para justificarem suas atrocidades. A linguagem degradante continua degradante, mesmo quando utiliza um vocabulário sofisticado, científico e filosófico, rebuscado, para desumanizar pessoas. Por isso, a Bíblia ordena: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Além disso, existe um fator educativo na linguagem. Quando uma pessoa cresce ouvindo que ela é inferior, ela começa a acreditar. Em algum momento ela passa a acreditar naquilo. Por isso, a gente precisa resistir à semântica desumanizadora. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão negra. O Brasil foi o país onde a escravidão durou mais tempo. E a escravidão foi justificada de várias formas. Moral, de forma pseudocientífica, como o darwinismo social, e também teológica. Tudo isso usando palavras bonitas, belos discursos, cheios de palavras difíceis. Terceiro lugar, precisamos entender a universalidade do reino de Deus. Jesus é o Criador de todos. De um só homem, ele, Deus, criou todas as raças humanas para viverem na terra. Atos 17, versículo 26. E lá no final da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 5, o Cordeiro compra pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. A palavra nação é etnos, aqui na tela. A palavra nação é a palavra grega etnos. Dessa palavra vem etnia. O evangelho é pregado também a toda nação, a toda etnia, toda tribo, toda língua e todo povo. Deus não faz acepção de pessoas. Desde o início, Deus sonhou com um mundo diverso, cheio de pessoas diferentes, mas um mundo onde essas pessoas fossem unidas. Como nós podemos chegar lá? Jesus orou pela unidade dos seus discípulos em João 17. E nós vemos essa visão se concretizando lá no Apocalipse, no capítulo 7, onde todas as pessoas, todas as nações, todas as etnias, novamente a palavra etnos, todas as tribos, todos os povos e línguas estão de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. A Bíblia condena o partidarismo, a segregação e a violência. Ao ser racista, você peca contra Deus, porque está atentando contra a universalidade do reino de Deus. Jesus morreu por todos. E nós temos a tarefa de amar a todos. Uma pessoa racista tem que rejeitar obrigatoriamente 3 doutrinas: a doutrina da criação, a doutrina da redenção e a escatologia. A criação e a redenção impedem que alguém se sinta superior aos outros. Deus é o Criador de todo ser humano e Jesus é o Salvador de todo ser humano. Assim, o racista ele nega a doutrina da criação, da redenção e também da restauração final em Cristo. Para lutarmos pela justiça, precisamos também colocar em perspectiva as nossas identidades culturais e terrenas. Porque em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus, Gálatas 3:28. Não é que as nossas identidades não existam mais, é que diante de Jesus, isso perde importância, se torna menos relevante. O racista vive reafirmando as suas identidades temporais. No caso, a identidade, a sua etnia, o seu fenótipo, a sua cor, o seu cabelo. Biblicamente, isso é secundário. Por isso, o racismo é um pecado e uma heresia. O cristão racista está num estado grave de apostasia. Ele precisa de arrependimento e conversão. Precisamos de empatia. Esse é o 5º item. A ordem bíblica é:
Levai as cargas uns dos outros. Vou repetir. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Uma vez, o pastor Martin Luther King disse que, no fundo, uma revolta, uma rebeldia, uma rebelião, é a linguagem dos que não foram ouvidos. Foi assim que surgiram os diáconos na igreja, o ministério da diaconia. As viúvas helênicas estavam sendo prejudicadas. A distribuição de alimentos não estava sendo igualitária, lá na igreja primitiva. E o diaconato surge assim. Eles ouviram o clamor delas e atenderam. Você ouve o clamor do excluído, vê a necessidade dele e age promovendo justiça. A pregação, é claro, é essencial, mas precisa caminhar de mãos dadas com outras práticas bíblicas que trabalham pela justiça e pela igualdade. Racismo não se combate com silêncio. E racismo não se combate também só com palavras. Precisamos de ambos, falar e agir. A igreja cristã precisa estar na vanguarda do combate ao racismo. Precisamos agir de maneira consistente com as nossas convicções. É isso que cremos? Então, é isso que faremos. Jesus valorizou mulheres marginalizadas. Ele valorizou gentios, samaritanos, deu dignidade aos samaritanos, que eram desprezados, e até mesmo mostrou compaixão a um centurião romano. Isso mesmo, um representante do regime opressor. Jesus não apenas pregava, mas também vivia o que pregava. Não havia nenhuma hipocrisia no ministério de Jesus. O sexto item é: lutamos por justiça combatendo a impunidade. Na Bíblia, justiça é dar à pessoa o que é devido, seja proteção, cuidado ou até mesmo punição. A mensagem cristã de amor não significa impunidade. Aqueles que cometem crimes, abusam e maltratam de outras pessoas devem, de acordo com os princípios bíblicos, ser devidamente levados à justiça e, por fim, enfrentarão o julgamento divino. Precisamos ter discernimento para lutar por justiça e, ao mesmo tempo, mostrar compaixão. Sabendo que a nossa fome e sede de justiça só será plenamente satisfeita naquele grande dia em que Jesus vier para buscar definitivamente os seus filhos, que procedem de toda tribo, língua, povo e etnia. Como está escrito: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Chegamos ao fim do nosso curso e esperamos que você tenha sido ricamente abençoado pelas informações dadas aqui. Pense bastante sobre o que você aprendeu e transmita esse conhecimento a outras pessoas. Que Deus o abençoe e nós nos vemos numa próxima oportunidade.